acabou o processo penal com instrução de julgamento. O que nós temos é uma possibilidade, lá no final, termos uma sentença naqueles casos que aconteceram no julgamento. Mas vocês, se olharem para fora, e o mais difícil é que nós falamos português. Nós falamos português, nós não conseguimos entender que na América Latina nós somos uma ilha acusatória, uma ilha inquisitória, um oceano acusatório. E que o processo penal é estratégico, o processo penal é com advogado, que tem assessoria, que trabalha em conjunto, trabalha em guerrilha. O que é legal aqui? Eu constituo uma lógica que vocês se associam e vocês se matam entre vocês. Você não consegue entender que quanto mais vocês disputam entre vocês, mais vocês se quebram, porque vocês não têm, eu posso dizer aqui em Florianópolis, não tem nenhum advogado de primeira divisão, porque ninguém tem tecnologia associada nos seus escritórios. Porra, vocês comem pela mão de todo mundo. O Ministério Público, a polícia tem centros de inteligência. Quando vocês precisam de inteligência, vocês fazem o quê? Procura no Google. Chegou o ponto que tem que chegar e verificar, porque vocês estão correndo riscos maiores do que imaginam. E riscos maiores do que imaginam por vários fatores, e um deles é a lei do pacote dito anticrime. Que é muito interessante o pacote anticrime, que vem a ver com o pré-cog, né, que é uma lógica de pré-crime, você prende as pessoas antes do crime. E a maior dificuldade, e é muito difícil falar sobre isso, porque vocês estavam numa reunião de juízes, e o maior problema do juiz é aquele guri que fica pedindo esmola. Esse é o problema. Não é o problema macro, é o problema do guri que fica enchendo o saco no semáforo. Eu disse, mas não dá para prender os guris, essa era a preocupação. Mas, pô, é esse o problema, né? O problema é que tu não consegue ver a coisa grande, tu resolve o teu primeiro problema. E essa questão dos indesejáveis, que o Leandro bem tocou, acaba sendo reiterada nessa falácia de todo o dia a dia. Então, eu vou tocar com vocês 3 pontos. O primeiro deles, que me parece muito importante. O artigo da audiência da cadeia de custódia, do 158, e toda a reforma do Código de Processo Penal, eu acabei de reescrever o guia, eu reescrevi todo o guia com base numa coisa, que é a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade é uma preciosidade, que significa que se um advogado quiser bater de frente com o Ministério Público, com um delegado de polícia, com autoridades policiais, agentes da lei, genericamente, sozinho ele vai ter pouca força. Mas hoje em dia, se você pegar um artigo 25, só o 25, da lei de abuso de autoridade, que é produzir prova ilícita ou usar prova ilícita, só isso já dá uma série de representações de autoridade policial, civil, militar e também de promotores e juízes. Se isso vai repercutir depois, eu não sei. Eu só sei que hoje em dia a garantia, porque ninguém está inventando nada, tem uma Constituição que garante que é proibida a prova ilícita, ela é usada à torta e à direita, ninguém dá bola para isso e depois se reclama quando criminaliza, afinal de contas. Não é assim? Não só se observa a regra quando tem punição? Se tem punição, tem que ter punição para todo mundo. É claro que dá essa chorumela toda, que nós vamos punir, mas a regra é clara. Alguém produziu prova ilícita? Tem dúvida que é prova ilícita? Para conseguir que um tribunal diga que a prova é ilícita, é porque ela é ilícita. Então, é muito ilícita. Então, a ideia básica é que você cria mecanismos de controle de freios e contrapesos. E isso é significativo, porque eu acho que, na verdade, os tribunais não vão mais declarar nada ilícito. É justamente o contrário. Eu fiz essa afirmação para poder dizer justamente o contrário. Por quê? Porque se um desembargador diz que a prova é ilícita, ele tem que processar o Ministério Público, o juiz de primeiro grau, a autoridade policial e quem fez o flagrante. Então, o que eu acho é que, com a criminalização, assim como nós defendemos que a criminalização não resolve para nada, a criminalização do abuso de autoridade não resolverá a questão para a magistratura. Na verdade, ela tornará pior. Onde é o foco? Cadeia de custódia. Uma discussão que é pouquíssimo estudada. Aqui em Floripa tem um perito, a Carla lá sabe que é o perito Niela, que é um cara que vale a pena ser estudado. Um cara que pode sentar com vocês. A gente pega assim, ó, bom, o que precisa ter num levantamento do local do crime? Quem de fato estudou isso? Porque o laudo pericial, ele vem descrevendo a questão. Não é sacanagem do delegado de polícia em geral, não é de coisa... É porque não tem circunstância mesmo, não tem condições. O cara pega a caneta Bic, junta lá com o saquinho do supermercado do Angelone, vai juntando com outra coisa. Não pode ser assim. E se não pode ser assim, tem um efeito. Longe de discutir a licitude da prova, hoje em dia, se você pega um laudo pericial e lá no final o perito diz, e normalmente eles fazem isso, que não conseguem tirar conclusões maiores porque o local do crime não estava preservado, aquilo é uma maravilha para vocês, mas tem que saber usar.
E saber usar, entendendo que no levantamento do local do crime, tem vários saberes que intervêm ali. O nosso professor da universidade aqui, escreveu sobre DNA, o Zumar. Zumar hoje em dia tem trabalhado no quê? Levantamento do local do crime, levantamento de DNA. Eu tenho uma filha de 12 anos, a Sofia, que disse, pai, eu estava em janeiro, porque eu tinha ido para o Rio de Janeiro, tinha atualizado o livro, e aí de repente sai a lei, eu disse, pessoal, não dá para ficar com vocês, eu vou ter que escrever. E ela começou a dizer, eu comecei a falar, teve uma hora que eu estava falando com um amigo meu, porque a gente estava todo mundo apavorado, né? No final do ano estava Auri, Renato Brasileiro, todo mundo fala, isso aqui, daquilo, cadeia de custódia, onde é que tem? Geraldo Prado, vamos atrás. E falando com o Marcos Anselmo, que é delegado de polícia, está tudo um rolo, porque agora nós não temos protocolo. Está tudo muito... E a gente tem medo de fazer coisa que vai render problema depois. Porque não é assim. O André Bermudes, que escreveu esse livro comigo aqui, a gente escreveu esse livro sobre delação, é muito legal, porque eles estão preocupados também. Ninguém quer deixar o seu na reta. Essa é a grande questão. O cara é sério, o cara pode fazer, escorregar para ali, escorregar para lá, ser autoritário aqui, ser autoritário ali, como juiz, promotor, mas a grande questão é que hoje em dia todo mundo tem aversão ao risco e ninguém quer saber deixar a sua possibilidade de ser responsabilizado. Nisso, a cadeia de custódia do 158A é fundamental. Tem que ler. E tem que ler e tem que saber indagar. Porque hoje em dia raramente se faz questionamento a peritos. O perito não precisa ser ouvido em juízo. Você faz o questionamento por escrito, ele pode ser ouvido, ele pode responder. O questionamento para perito é fundamental, porque vocês podem retirar de um processo uma prova, a materialidade. Afinal de contas, são 3, 4 perguntinhas que devem ser feitas ao perito. Quando chegou no local do crime, o local estava preservado, ele já respondeu no perito, vai dizer, não estava preservado. Com o estado não preservado, qual a consequência disso? Como você pode perguntar? Você vai perguntar para o policial na audiência o quê? Quem chegou primeiro? O que fez? Não lembra? Não lembra é ótimo. Acabou-se, não tem como fazer. Porque se você não tem a cena do crime mantida, você não tem os vestígios, todo o resto, aí é que está o erro, muitas vezes, que eu reconheço que acontece na argumentação. Quando você chegar num ponto, desiste, pessoal. Não tem prova real. Vocês sabem que, em geral, vocês estão perdidos. O acusado larga condenado em qualquer processo crime nesse Brasil, não é privilégio de Santa Catarina, larga condenado. O trabalho é o contrário. E o trabalho é o contrário, eu via isso nas audiências que eu trabalhava, porque muitas vezes, se você for estudar o modelo americano de perguntar, que nós não fomos ensinados, vários colegas nossos têm buscado fazer isso, que é uma leitura cruzada, tem pouquíssimo livro no Brasil, pouquíssimos livros no Brasil. Como é que se pergunta? Se eu perguntar assim para o Boabide, já parou de fumar maconha? Se ele disser não, ele continua. Se ele disser sim, ele fumava. Então eu faço pergunta falsa, que isso é simples de fazer. Mas essa pergunta que é falsa, ela tem uma série de autores que estudam como você pode perguntar. Como você pode perguntar? O Vitor tem óculos, o fator nerd. O fator nerd é estudado e demonstrado. Acusado com óculos tem mais empatia do juiz. Mas não deveria ser assim? Como você vai se portar? Que cor do terno você vai? Não deveria ser importante. Isso funciona, pessoal. Só não funciona para quem vive no mundo da lua. Para o promotor, para o juiz, saber um monitoramento é assustador. E eu falo isso em primeira divisão, porque eu tenho visitado alguns escritórios de São Paulo, no Rio, e eu tenho ficado apavorado. Tá? Tem escritório que eu já fui, tem paredes que acompanham as câmaras de julgamento, acompanham o morro do desembargador. Sabem, acompanham o Instagram, Facebook, sabem se alguém morreu porque vai receber, lamentando coisa, o advogado vai aparecer no enterro para cumprimentar. Todo cuidado é pouco. Quem despacha com quem, não é uma coisa assim que todo mundo vai em tudo quanto é lugar, porque hoje eu vou despachar. Ninguém enche o saco de juiz. Só vai quando importa, quando o caso é importante. Ninguém fica enchendo o saco do desembargador, eles ficam monitorando tudo. Monitoram o juiz o tempo inteiro. Por quê? Porque dado é conhecimento. E esse dado é conhecimento é tão relevante que a lei anticrime fez uma coisa que vocês talvez não tenham se dado conta. Todo advogado que usa Gmail e Yahoo na sua atividade profissional deveria ser caçado da OAB. Todo.
Sabe por quê? Porque ele não leu os termos e condições. Se ele tivesse lido, ele teria vergonha de usar, falar com o cliente, falar com o estagiário, com o Google, com o Gmail. Porque eu e a Marília Raposo escrevemos um texto sobre o Act Cloud. Vocês, quando assinaram o Gmail, colocaram assim, aceito ou termos e condições. Ninguém leu termos e condições. E quando você botou aceito, você reconheceu que o Estado americano pode fusgulhar o seu e-mail, aquilo que a gente chama de phishing expedition, e ali ele tem o dever, e não é a possibilidade de reportar às autoridades brasileiras todos os crimes que ele tivesse ciência. E aí você conversa com o estagiário, com o assessor, com o cliente, tudo pelo Gmail. E depois não descobre como é que o Ministério Público pode saber, como é que a polícia pode saber, e fica apavorado que acontece isso. Você deu tudo de bandeja, está lá no conjunto, escrevemos sobre isso. E mais, agora criaram ainda pela lei de abuso de autoridade, pela alteração no artigo 10 da lei de organização criminosa, a infiltração virtual, que faz com que eles possam fusgulhar o que quiserem, com base numa normativa geral. Os advogados que eu tenho trabalhado, que eu tenho aproximadamente participado de aula com eles, trabalhado em pós-graduação, os caras têm dito o seguinte: o Alexandre, eles têm morrendo de medo. O Auri, que é meu amigo, esse dias o cara chegou lá para contratá-lo e queria pagar em cash, trouxe dinheiro, trouxe uma mala, está aqui. Não pode, por dois motivos. O primeiro deles é que ele vai praticar um crime, e o segundo é que ele vai ficar na mão do cliente. Um cara desse, para depois virar de lado e te entregar, é fácil. Tu não sabe se ele está te gravando, ele não sabe se tem alguém te gravando, ele não sabe se tem um microfone, tu não sabe nada. Tu devolve o dinheiro para o cliente e diz, não vou advogar. Mas não dá para fazer e pagar depois? Não, porque eu não posso advogar para alguém que tem essa quantidade de crime e não tem nada para pagar. Arranja dinheiro quente que eu defendo. Porque eu sei que você tem que pagar a conta, tem que fazer a coisa, e aquela sensação ali pode ser importante, aquele salto. Mas depois vocês ficam reféns. E quando se estuda o sistema americano, vocês veem os advogados. Eu sou promotor de justiça, eu quero pegar um advogado. É uma maravilha. É só fazer a devida oferta para um cliente dele que tenha ficado para trás e que possa ter uma informação relevante. É muito difícil a vida de todos nós. Com isso, eu queria que vocês depois passassem uma leitura no artigo 10, porque a infiltração, ela é de um ORCRIM. A ORCRIM é qualquer coisa. A Crimesc é uma organização criminosa. Vocês já viram ali, artigo 2º da ORCRIM, a qualificação, a definição dá para o nosso condomínio lá, que eu moro num prédio com a Marília, a associação de jogadoras de víspora da minha avó, dá para botar ali na organização criminosa. Então, quando eu abro a mão da organização criminosa, eu posso usar todo o aparato de investigação. E esse aparato de investigação pode colocar situações muito dificultosas para todos nós. E não é só na magistratura, não, e eu vou te falar para vocês o contrário. Na advocacia, qualquer um que se coloca contra essa onda, leva pancada. Vocês sabem do Valois. O Valois teve a casa dele invadida num mandado de busca e apreensão deferido por um ministro da STJ, recolheram os computadores, o celular dele, depois de algum tempo pediram desculpa e não era nada disso, porque ele se altercou com alguém que não gosta das decisões dele e meteu ele numa investigação. Nem denúncia teve contra ele, mas isso foi suficiente para que ele pudesse ter a sua vida devassada. Pegar todo o celular. E digo mais, eu pesquiso na Univale Tecnologia. Eu, Alexandre, se quiser, tenho os meninos que podem invadir qualquer escritório de vocês, brincando. A gente fez experiência com um aluno lá que dizia, não, meu escritório ninguém entra, tem autorização, escreve aqui que a gente pode entrar no teu escritório. Espelhamos o escritório dele, Rita. Em 5, 10 minutos, o escritório dele estava espelhado. Aí você vai me dizer, tá, e o que me resta? O que me resta é que eu não posso entrar aqui, o Avaí não pode disputar com o Flamengo, vai levar goleada. Tu tem que saber em que jogo tu pode participar. E quando não tiver, como é que eu posso me associar em grupos de advogados para eu criar mecanismos para ter jogadores de primeira divisão? Eu não consigo ter um médico, eu preciso que o médico atenda 10. Eu preciso atuar de maneira coordenada, em guerrilha. Se eu não conseguir atuar de maneira coordenada, eu não consigo ter um orçamento, um budget para contratar todos os técnicos. Tem muita gente na engenharia da UFSC que é cara bom,
que pode ajudar vocês, por exemplo, em data science. Quando o Gabriel Bulhões escreveu o livro sobre investigação defensiva, como é que você vai negociar um acordo de não persecução penal hoje, se tu não tem carta? Tu senta lá só para regatear. Senta lá, o promotor diz, ó, tenho isso, isso, aquilo, outro. Aí tu chega, tá, vamos fazer um acordo. Mas tu não tem nada para mostrar, tu não tem nada para trocar. E isso restou ainda mais prejudicado, porque com a reforma da 12.530, ou 580, você tem um problema, porque agora a delação premiada, que era aquela festa, não é mais. Está proibido qualquer cláusula fora do regime do 33, é nula de pleno direito, e você sabe disso. Tanto que foi a corrida no final do ano, quem fechou, fechou, quem não fechou, não fecha mais. Porque a delação premiada agora é um mercado que não vale mais a pena. Não vale mais a pena. A redução de 2/3 da pena, só se você negociar com o Ministério Público de que de 10 crimes ele faz só denunciar 2. O resto ele vai arquivar. Porque aí naqueles 2 você consegue ter uma pena na terceira fase da aplicação. E nisso tudo você vai ter que confiar ainda, porque não tem mais pena pré-fixada. Está proibido pela lei, pelo projeto anticrime, quando tinha aquele oba-oba da delação premiada, o projeto anticrime veio e proibiu essa questão. E essa questão fez com que nós tivéssemos a possibilidade de pensar os limites da delação premiada. E eu faço questão de ler para vocês, porque isso é muito significativo. Tem gente que não se deu conta ainda. É o parágrafo 7º do artigo 4º-A, que diz o seguinte, ó, realizado o acordo na forma do artigo parágrafo 6º, serão remetidos ao juiz para análise as respectivas declarações do colaborador, a cópia da investigação devendo ouvir sigilosamente o colaborador, Parágrafo 2º, que analisaram os seguintes aspectos: adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput dos parágrafos 4º e 5º deste artigo, sendo nulas, não é anulado, sendo nulas, as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento da pena do artigo 33 do Código Penal. Delação premiada é alguma coisa que hoje em dia terá muita dificuldade. Onde cria o mercado, onde aqueceu, acordo de não persecução penal. Quem foi ensinado a negociar? Eu refiro o André Bermudes, que é um delegado que eu admiro muito, tem muitos delegados, até tenho a honra de ter aqui o doutor Monteiro, que está conosco. A ideia é poder pensar como se faz isso. Como é que você organiza 4 estágios de uma negociação? Eu quero comprar um apartamento. O primeiro estágio é, eu tenho que manter o vendedor na mesa de negociação. O primeiro passo com vocês é, pessoal, todos os processos em tramitação nas varas criminais, cuja pena seja, a pena mínima seja inferior a 2 anos, você pode ir lá e pedir um acordo de não persecução penal. Todos os processos em tramitação. Não tem decisão ainda, mas é direito subjetivo, assim que a 9.099 entrou em vigor, com a transação penal, os processos em tramitação tiveram a possibilidade, facultou-se que se pudesse fazer transação penal. Hoje, vocês têm um mercado aquecido disso, e estão de braços cruzados muitas vezes, tem que correr atrás, tem que ver quantos processos eu posso oferecer acordo de não persecução penal. Por quê? A lógica de um processo acusatório é que, de fato, tenhamos poucos julgamentos. E isso é tão significativo, quando nós estivemos no Uruguai, o juiz falou para nós, ó, ano passado eu julguei 580 sentenças, esse ano eu dei 2. O resto foi acordo. O resto foi acordo porque atende todo mundo. O Ministério Público não faz tudo, ganha um pouco menos, mas tem que saber negociar. E não adianta botar para negociar comigo alguém que me fez 10 habeas corpus, me xingando como promotor de justiça, me esculachando, porque com esse cara eu não negocio. Até nisso tem que ser inteligente. Eu meti 10 HC, xinguei o cara em alegações finais, depois eu quero sentar na frente dele e dizer, ó, doutor, tudo que foi do passado é para trás. Vocês não esquecem que tratou mal vocês. Ou vocês esquecem o juiz, o promotor, o delegado que tratou mal vocês. Não esquece. E aí tu não tem como sentar. E aí tem que ver se vale a pena, muitas vezes, entrar em embalos coletivos. Com isso tudo, eu quero mostrar para vocês que tem o primeiro. A primeira questão é, se vocês não tiverem investigação defensiva organizada, vocês não conseguem fazer frente a toda a justiça negocial que vem. Um escritório de advocacia não consegue ter um orçamento para manter todos esses peritos. O que alguns lugares estão fazendo? Eu fui no Mato Grosso do Sul, os caras pegaram o seguinte, pegaram um delegado aposentado,
Um delegado aposentado, um procurador de justiça aposentado e um juiz aposentado. Agradeço aqui ao Marlon também, que está aqui presente para ver. O que eles pegaram? Esses caras foram fazer. Quem que ouviu uma testemunha? O Boabide quer ouvir uma testemunha. O Eric quer ouvir uma testemunha. Todo mundo quer ouvir testemunha. O David quer ouvir testemunha. O que vocês vão fazer? Botar no escritório de vocês para depois correr o risco de receber uma obstrução na justiça? Não. Não é um processo adversarial, mas faz sentido, porque se você pedir ao delegado para que ele ouça testemunho e o delegado disser que não, você vai ter que entrar com mandado de segurança, tem que pedir para o juiz. O que você faz? Você vai produzir a prova por você. Para fazer isso, você arrisca o seu. Tem vários advogados respondendo conselho de ética e respondendo por coação à testemunha, porque ouviram a pessoa. O que eles pegaram? 3 caras que já estão aposentados, que têm um histórico, e constituíram com eles um instituto, um núcleo, para esses caras começarem a ouvir testemunhas para vocês. Grava tudo, juntando o processo, faz com que vocês possam, de maneira imparcial, afinal de contas, esses sujeitos ocuparam funções até agora, e eles possam começar a produzir prova em favor da defesa. Claro que não é prova, porque não teve contraditório, aquela história inteira. Mas vejam, você vai para um acordo de negociação já com alguma coisa factível. Você não vai de peito aberto. Eu tinha um amigo meu ali na Conselheiro Mafra, que era bem legal, e aí eu já não vou demorar muito com vocês para poder ir embora. E tinha um amigo meu na Conselheiro Mafra, que o pai dele tinha uma loja daquelas bem simples ali, né? E o pai dele ficava lá atrás no balcão. Então, quando alguém chegava ali para pedir quanto é que era a calça, o carinha perguntava, quanto é que é a calça? Aí o pai dele dizia 50, ele dizia 30. Aí a pessoa pagava logo e levava a calça. Só que era combinado com o pai, porque o cara achava que estava fazendo um grande negócio. Hoje em dia, vocês têm na capital a possibilidade de estudar boa parte dos preços que são fixados. Um promotor que não faz um acordo de não persecução penal, ele tem um processo a mais para ele. Ele tem uma instrução e julgamento. O juiz e promotor não ganham nada a mais no final do mês do que o subsídio deles. Que é pouco, muito, pouco importa. O que importa para vocês é que o que é o ativo da magistratura é o ócio. E não sou eu que estou dizendo, é Richard Posner. Richard Posner é o seguinte, você tem que entender que cada batalha que o juiz abre, ele não pode não ter nada, porque senão extingue a vara dele. Mas um acordo, vocês já tentaram fazer uma audiência no cívico, o juiz tenta de tudo para fazer um acordo? Porque o acordo é homologatório, não tem trabalho cognitivo no acordo. Aqui, na justiça que é acusatória, embora suspensa pelo fluxo 3A, mas a gente acha que volta, o que nós vamos ter é cada vez mais a necessidade de um agir estratégico do advogado. E esse agir estratégico pressupõe dominar informação qualificada do delegado, do promotor, do juiz e táticas de negociação. Táticas de negociação, quantas vezes eu fui comprar um carro, aí o cara vai dizer, é tanto? Eu disse, eu só quero um. Não, mas é o preço de um, então eu não quero, vou embora. Não, mas vem cá, senta aqui. O que ele quer? Ele quer que eu fique aqui, que é o trabalho do advogado com o promotor. Ele quer que o promotor fique na mesa. Ele quer que o promotor fique na mesa. Só que tem um detalhe que vocês talvez não tenham se dado conta, que suspenso pelo ministro Fux, o prazo do inquérito policial agora é de 15 mais 15. A postergação da investigação é de 15. E o juiz das garantias teria a função de velar para que a investigação não seja muito longa. Então, significa ou você faz acordo logo, ou vem ação penal, porque o promotor não vai querer estourar prazo com ele. Percebam como a coisa vai modificando, e mais, o promotor, hoje em dia, e eu tenho conversado com muitos promotores, com acordo de não persecução penal, se vier o arquivamento com revisão dentro, não vai arquivar mais nada. Por quê? Porque é uma pressão da instituição para denunciar. O que o cara vai fazer? Pô, se eu tiver que arquivar, é nada. Então eu dou um acordo de persecuçãozinha. Ou então eu faço alguma coisa que englobe mais e que faça um jogo simulado de denunciar, o outro rejeitar e assim terminar. Mas o arquivamento que vocês conhecem, por exemplo, tem várias na capital que tem promotores muito díspares. Que um arquiva tudo, o outro denuncia tudo. Pelo menos no meu tempo era assim. E esse promotor que fazia o arquivamento com o juiz, ele não poderá mais fazer passando a nova regra, ele tem que submeter ao conselho do Ministério Público, que em geral é muito mais conservador. Se vocês não buscarem estratégias para poder, entre aspas, seduzir esse promotor a uma negociação, implicará muitas vezes na
num arquivamento, num gol no primeiro tempo, mas que revira no segundo tempo. Então você tem que pensar o que você quer, no seu caso. Perder os anéis para ganhar para ficar com os dedos, talvez seja o desafio. Ah, isso não deveria ser processo penal. Bom, se você meter um pé, vocês foram no Chile, quem vai no Chile vê, é muito significativo. E aí eu tenho falado para meus alunos, poxa pessoal, põe assim no YouTube, Luiz está aí, põe no YouTube assim, audiência preliminar de julgamento no Chile. Promotor de um lado, juiz do outro. Promotor e advogado na frente. O juiz, no Chile é muito legal. Eu chego para trabalhar hoje no Chile, eu, Marlon, Hudson, tal, a gente chega para trabalhar, a gente não sabe o que está na pauta. O juiz não sabe o que está na pauta. Sabe por quê? Porque ele não tem que saber nada. Ele tem que não saber nada. Chega no dia do julgamento, o secretário diz, foi sorteado o juiz 1, 2, 3, senta aqui. Cadê os autos? Não existem autos. Os autos não existem. Lembra quando o juiz das garantias falava, ficava cautelado lá? É por isso, não tem autos. Não recebe o juiz que fica folheando a denúncia. Começa a acusação, palavra do Ministério Público. Ele lê a denúncia, ou faz o resumo da denúncia, que a defesa tenha certeza. Ele diz assim, aqui tem um depoimento, levantamento da cena do crime, em que eu concluo isso. A defesa diz o quê? Sim ou não. Porque a defesa pode dizer, não, esse impugne no laudo. Por que impugna? Por isso, aquilo, outro. Mas a defesa também não faz jogo de cena, porque se ela fizer e quiser fazer rolo por nada, fica ruim para ela no julgamento do juiz. Então é um processo muito mais probo, em que quem pisar na bola e usar prova ilícita, por exemplo, não é essa fraude do júri. Não é essa fraude do júri que o cara inventa, fala que é essa criminalidade. Um cara que faz isso, num processo acusatório sério, é considerado um charlatão. O cara vem para a audiência, tecnicamente, o cara tem ética. Quando o Lênin Streck coloca agora, nessa proposta, que ficou a Anastasia Streck, que o Ministério Público tem que ter a função alargada, é por isso, porque não passa na cabeça de ninguém sério no mundo que o Ministério Público possa fraudar. Que um delegado possa fraudar, esconder prova do outro lado, porque não passa pela cabeça que o cara é tão bandido. E ele está usando insígnias estatais. Isso que é o desafiador. Porque isso faz com que a gente possa ter um processo probo e cuspir fora do sistema quem não está nesse contexto. Porque a testemunha é indagada na frente e ninguém frauda a testemunha. Não se faz aqueles depoimentos, na fase judicial o senhor disse que uma arma era no 38. Ninguém faz esses depoimentos. Porque um depoimento desse não é tolerado num processo acusatório. Sério. Ninguém lê os autos, cotejou com a prova anterior, porque isso não passa pela cabeça dos caras numa democracia. Reafirma a importância da investigação preliminar. O delegado tem uma função, claro que aqui nós temos uma estrutura diferente, mas ninguém aceita, por exemplo, aliás, não tem polícia militar. Alguém já foi a algum país fora do Brasil e viu polícia militar? Eu não tenho nada contra os policiais militares, mas nós só tínhamos polícia militar no Brasil e na Turquia. Não tem polícia militar no mundo ocidental. Polícia militar é para guerra. Nós não estamos em guerra. Aí, como não tem guerra, tem que fingir guerra. Começa a guerra das drogas que a gente acaba falando para todos nós. Então, para nós, pessoal, tem isso. Eu só queria aproveitar que o Leandro fez a referência, é que algumas vezes o governo federal escapa. Se vocês quiserem investir em ações, invistam em ações de quem está fazendo presídio privado. Eu comprei. Com as declarações do ministro Moro, aumentando a pena para 40 anos, é um baita do negócio. É uma rede hoteleira sempre cheia, uma rede hoteleira que vai aumentar, cheia de gente alienada, né, Ana, que vai condenar as pessoas, e isso tudo faz com que nós tenhamos a possibilidade de hotéis cheios rendendo uma fortuna. Então, quando se pensa nisso, se vê Tauro, se vê... Poxa, é muito ingênuo ou muito cínico, por assim dizer, o que se faz nesse país. Por fim, e não sem menos importância, eu acho que tem 4 obstáculos que você tem que perceber. O primeiro é o estratégico, o processo penal é estratégico cada vez mais. O segundo é perceber que, muitas vezes, a recompensa de vocês não é a recompensa dos clientes. Vocês já passaram por dificuldades com clientes. Vocês já passaram, delegados, com informantes e assim por diante. É um jogo muito perverso, em que cada um, naquilo que
o Leandro fez referência, nós vivemos numa sociedade capitalista em que o individualismo metodológico preside. Todo mundo nessa sala se vê aqui é que tem um interesse. Ninguém veio aqui porque deixou de ir tomar cerveja. Tinha algum interesse. Quer conhecer alguém, quer ocupar um espaço, quer participar, gosta do Boa Baide. Eu mesmo vim aqui porque o Boa Baide me ligou e disse, pô, Alexandre, vem aqui. Eu disse, mas eu não quero, não posso. Não, mas vem, eu gosto dele, babá. Eu vim. Mas por que eu gosto de trabalhar esse tipo de questão? Mas é porque eu tenho interesse. E isso tem que ser reconhecido. Você não tem ninguém fazendo diletantismo. Mesmo a pessoa que está no seu lugar. Perceber isso é fundamental. Porque o cara pode estar te vendendo. O Geraldo Prado tem um texto sobre ações neutras dos advogados, que deveria ser lido. O que é ação neutra? Vocês, não em geral, quando atuam como advogados, agem numa posição de mandatários do sujeito. Esse mandatário tem sido criminalizado. E o estudo efetivo do que vem a ser uma ação neutra é muito significativo. Por quê? Uma mensagem de WhatsApp mandada com dolo e um silêncio de vocês pode ser usado contra tal. Simples assim, o cara manda uma mensagem e diz assim, me liga. Por que me liga? Porque eu vou continuar falando daquilo na conversa. Construo uma com a outra. Então, cuidados mínimos que vocês têm. Às vezes eu falei que ia acabar com o meu WhatsApp, porque um advogado aqui de Floripa disse, Alexandre, que tem um negócio para nós. Aí disse, mas vai dar dinheiro. Eu disse, querido, avisa para a galera aí o que é. Aquelas aulas que eu já te combinei para tu isso, então tá, em barra de declaração, todo mundo está de acordo, ouviram bonitinho, porque o cara deve estar mais interceptado do que qualquer coisa. E aí o cara me larga uma dessa, eu disse, eu arrepio, né? Pelo amor de Deus, escreve, embarga a declaração, manda um print, da onde queria, o e-mail, pô, tu dá um morre de medo. Porque uma coisa como essa faz como o Valois tinha se incomodar. O segundo, então, é a diferença entre mandante e mandatário. As recompensas, muitas vezes, do advogado não é a mesma de vocês. E nessas organizações que chegaram ao ponto de PCC e PGC, vocês sabem que tem, às vezes, alguns que querem derrubar e usam laranjas para chegar até advogados. Então, não pode ser ingênuo numa hora dessa. O terceiro fator, no processo acusatório e de negociação, é um fator ganha-ganha. Ganha-ganha o quê? Tem gente que não consegue perder nada. É muito legal quando você começa a fazer com os alunos, banco imobiliário, por exemplo. Tem gente do banco imobiliário que não arrisca nada, não vai para a batalha, fica só acumulando, só acumulando. Tem gente que é aversa ao risco, tem gente que é amante do risco. Isso é um perfil individual de cada um. E você tem gente que não gosta de perder nada. Por exemplo, se eu te disser, ó, eu vou te dar a inflação e vou tirar 5% do teu salário. Tu vai dizer, não, não quero. Então não vou te atualizar o salário esse ano. Então, é a mesma coisa, mas na cabeça da gente, na contabilidade mental, é perder dinheiro. Se eu te dou e te tiro. Se eu não te dou, parece que tu não perdesse nada. Financeiramente é a mesma coisa, mas na nossa cabeça funciona diferente. Como é que funciona o Ministério Público? Ele tem a possibilidade de condenar o cara em 10 anos, em 5 anos, em 4 anos. Esse é o top dele. Qual é o padrão de fixação dele? No sistema americano, quando a gente for estudar isso, você tem promotores que não negociam. Você não adianta chegar na caixa do Angeloni e dizer assim, pô, esse iogurte está muito caro, ali do lado está de R$1 a menos, eu queria desconto. A caixa não tem como negociar. Mas, na banquinha do lado, né, Yara, tu vai lá e conversa com o dono do bar, assim, mas se eu comprar 10, não dá para dar um desconto? Aí você vai me dizer, o que isso tem a ver? Onde você vai estudar, tu vai negociar com um promotor, um procurador, um membro do Ministério Público. Tu pode negociar sozinho, ou tu pode negociar com o escritório da Luísa, pode negociar com o escritório da Carla, pode negociar com o William, ou seja, você pode fazer uma negociação sozinha ou comprar em Groupon. Estou brincando do Groupon porque hoje não está mais nem na moda, mas as compras coletivas. Saber o momento certo de vender, saber o momento certo de atuar. Pô, o Ministério Público vai sair de férias. Pô, é o momento certo. Tu vai lá para fazer um acordo com o cara. Só que tudo isso tem que ser monitorado. Tudo isso tem que ser monitorado. Alguém que faz acordo, negocia ou não negocia? Como é que você pode oferecer alguma coisa a mais?
Essa coisa a mais não pode ser ilícita, mas você pode, de alguma maneira, as pessoas têm vários processos crime, tem várias maneiras de você aumentar um pacotinho de negociação. Tudo isso com uma coisa que me parece importante, que é compliance criminal, que muitos não dão bola. E por último, pessoal, você tem que perceber que essa negociação traz um fator de reputação para o futuro. Aqui, na Xabu, tem gente que fez delação. Isso, quem fez delação, e o advogado que fez delação, não estou recriminando nem aplaudindo. Ele tem um efeito numa comunidade pequena como a nossa. Então, um advogado que decide dar um passo para esse caminho, por assim dizer, ele não pode ser mais um generalista. Ele tem que ser o cara que faz aquilo. Ele tem que trabalhar com os outros e quando chega num ponto, passa para ele. Porque se como eu vou contratar o Hélio como advogado, se eu sei que lá na frente eu vou poder que negociar? Quem contrata na Borbulhões sabe que não tem acordo. Chega num ponto que o Nabor diz, estou fora, daqui não dá mais. Vai para a negociação e vai para outro. E numa comunidade como essa, vocês não podem fazer todos os crimes. Eu falo isso pela reputação, vocês só têm uma coisa, o nome é o Hélio, o Bobai, o David, o Alexandre, todos nessa sala. Bom, tem muita gente, Alexandre, tem muito Alexandre aqui, então a ideia é de poder tentar construir esse posicionamento do nome. Com isso, eu quero dizer para vocês que existem dois caminhos ainda possíveis de vocês irem adiante. Um deles é utilizar a regra do 171 para o furto. Não tem razão lógica de se para o crime de estelionato precisa de representação da vítima, para o furto também. Muito mais com isso. Eu não estou no tribunal, eu sou juiz agora eu estou na turma recursal. Então, eu sou juiz da turma recursal, que eles dizem que é desembargador de baixo potencial ofensivo, né? Que é aquele desembargador que é só de coisa pequena, que não incomoda muito. Mas ali, a nossa ideia na turma recursal tem sido interessante. A gente fechou com o juiz lá que o 28, nós não vamos condenar ninguém. É uma turma que tem uma perspectiva um pouco interessante na lógica criminal. Mas nós atuamos num limite muito estreito, que são os crimes da Lei 9.099, pelo menos a minha turma. E vocês têm a possibilidade de discutir hoje em dia, a partir desse aparelhamento da própria normativa do 171, toda a discussão dos crimes que sejam crimes patrimoniais que exijam representação da vítima. E por último, mas não menos importante, quando a gente vai trabalhar a lógica, se o juiz das garantias assim vier, a gente teria que rever muita coisa. Eu fiz o guia atualizando conforme ele. Mas o que eu quero sublinhar para vocês é que existe uma coisa que passou muito ao largo de todas as discussões que nós fizemos até agora e que ela me parece importante, que ela dá espaço para os advogados, que é pensar uma coisa que é o contraditório nos crimes militares. O artigo 14 da reforma estabelece a possibilidade de que, nas investigações em que há crime militar, o investigado seja citado. O que é uma citação? Não tem ação penal. Como é que você vai citar alguém de uma investigação? Não tem sentido, mas está lá. Mas por que eu acho que isso pode ser ampliado? Porque quando você cria um aparelhamento estatal de garantia e eficácia de direitos de defesa na investigação, o movimento seria de ampliar esse mesmo movimento para todos e não subtrair desse. Então, me parece que a advocacia tem um papel muito significativo na investigação criminal de buscar, do artigo 14, que eu não sei se será reconhecida nulidade, se não ocorrer, mas que vocês possam buscar a apropriação desse artigo 14 como uma das possibilidades de ampliação, não do contraditório, mas da participação defensiva na esfera de primeiro grau. Com isso, a minha proposta aqui hoje foi só tocar alguns pontos, dizer que eu recomendaria vocês, como a Crimesc,
não só estudar a legislação, mas pegar alguém que trabalha negociação, fazer um curso de negociação penal. Penal. Um curso em que possa sentar e discutir com gente que pesquisa fora do Brasil como é que se negocia com o Ministério Público em outros países. O SEJA, que o Jacinto traz para o Brasil sempre, que é o Centro de Estudos da Justiça Latino-Americana, o Leonel, que o Leandro sempre vai, eles têm vindo para mostrar para vocês, ó, o que é o primeiro passo. Eu chego no Ministério Público e falo assim, ei, vem cá, manda um WhatsApp, manda um Telegram para ele, faça alguma coisa dessa ordem. Como é que eu chego? Eu pontuo o quê? O que eu coloco na informação? Não adianta a Luísa chegar para o Ministério Público e dizer assim, ó, ele vai confessar tudo. Porque essa confissão, o que está no artigo 28? A confissão tem que ser formal e tem que ser circunstanciada, para evitar que o outro assuma o crime. Mas qual é a função dessa confissão? É uma confissão que vai entregar tudo? Ou vai entregar o suficiente para poder receber o 28? Ah, eu quero uma confissão total e restrita. Depois ela pode ser usada no processo judicial ou ela foi feita com uma finalidade específica que era receber o acordo. Ah, o acordo pode ser rescindido. É legal porque você começa a perceber que lá na lei, na parte da 12.850, na lei de... Não, fugiu o nome. A lei nova criou aquilo que nós chamávamos de paraquedas dourado. O paraquedas dourado, que não é uma invenção nossa, mas americana, é quando eu vou negociar com o Ministério Público e eu entrego alguma coisa e depois não fecho o acordo, o Ministério Público não pode usar. Só que isso no sistema americano eu posso usar para manipular. Eu vou lá no Ministério Público, que é o Hélio, digo, ó, meu cliente fez isso, fez aquilo outro, aí eu quero uma pena tal. O Hélio, que é promotor, diz, não aceito, não faço acordo. Eu uso isso para depois dizer que eu ofereci e dizer que se ele descobrir, ele fraudou. Então isso tem um peso muito grande. Por quê? Porque o advogado que fez isso nos Estados Unidos, ele é rechaçado e não faz nenhum acordo mais com nenhum membro do Ministério Público. Então, até vocês conseguirem chegar num acordo de não persecução penal e muitas vezes ter que entregar alguma coisa e o cliente de vocês voltar atrás, a reputação não é só dele. Vocês estão jogados na rua da amargura, então não dá para ser aprendiz de feiticeiro em justiça negocial. Não dá para ser. Porque vocês já viram o que acontece com alguém que não sabe manipular o fogo e acaba se queimando. E se queima com um de vocês e às vezes com toda a comunidade de advogados de uma localidade. Fazer acordo de não persecução penal não é para amadores. Pode se queimar feio, com prejuízos, porque vocês não têm salário no final do mês, é um nome de escritório que está na porta, que pode receber um tiro muito grande por mau domínio dessas questões. E aí, tem que estudar direito civil. Estudar o quê? O que é autonomia privada? Tem que estudar o que é um contrato anulável, tem que encontrar o que é uma cláusula. Poxa, você tem hoje nos sites do Ministério Público de São Paulo, Ministério Público de lugares, modelos de acordo de não persecução penal. Tem que estudar aquilo, tem que estudar a cláusula. Como é que o cliente vai fazer? O inciso 4º, o inciso 5º fala de qualquer outra sanção. Tu vai deixar o teu cliente aceitar uma camiseta dizendo eu sou furtador, sou receptador? Vai ter promotor fazendo isso. Como tinha promotor que fazia o cara, em alguns lugares desse Brasil, em centro espírita receber passe, porque achava que estava obsediado. Tinha várias coisas nesse Brasil afora. Então você tem o quê? Tem gente que mandar para a igreja. Você vai ter um inciso desse aberto, que tem toda uma discussão sobre o impacto disso. Mas para que você saiba até o momento, que uma das coisas mais legais da vida é quando você tem que saber o momento de sair. O momento de sair e o momento de entrar. Tem um colega meu de Salvador, que ele é bom no júri, mas muito bom. Ele fez curso na Globo, ele fez curso de ator. Ele é bom, mas bom nisso. O que ele fez? Ele chegava no júri, quando ele ia fazer júri, era uma bancada de 5 promotores. Por quê? Os promotores se uniam contra o cara. E ele assim, Alexandre, não ganha mais nada. Porque o jurado vê 5 membros do Ministério Público, é porque o cara é muito perigoso. Aí disse, mas usa da regra? Ele assim, que regra? Sim, alguém faz a primeira fase, só chega no plenário, mete a procuração no plenário.
Não pode. Então ele começou a perceber que ele só pode chegar num processo no plenário. Porque se ele chegar antes, ele tem uma pancadaria contrária. E ele só faz o quê? Cheguei para fazer júri. Já teve júri que ele chegou, o promotor pediu para suspender o júri, porque não dava para fazer. Porque tu espera jogar Avaí e Figueira, de repente chega entre o Flamengo em campo, tu vai dizer, putz, assim não vai dar. Essa questão é que faz com que a gente tenha que saber que na justiça negocial, que chegou no Código de Processo Penal Brasileiro, que já está em vigor, é que você tem que saber quem pode atuar com você e quem não pode. É igual médico especialista, que pode fazer a clínica geral, mas precisou do otorrino, tem que mandar para o cara que sabe. Essa é a minha advertência para vocês, cada um é livre para fazer o que bem entender, mas me parece que se vocês não se unirem como associação, formular as categorias básicas de uma negociação, vocês vão ter clientes associados de vocês, logo envoltos em crimes de obstrução da justiça, de fraude processual, de participação de organização criminosa e outros congêneres. Eu já tive muitos amigos que perderam a reputação porque não tomaram os devidos compliance. E eu gosto muito dessas pessoas e acredito que a gente tem que aprender com os exemplos para ir para frente. E eu falo isso de Joinville lá, em relação a muitos amigos que eu tive lá na região de Joinville que, muito pelo furor, acabaram se queimando no processo criminal. Então, a minha sugestão para vocês é, de fato, levar isso a sério. O processo penal acabou, a negociação é o futuro, não tem mais o que fazer sobre isso. E no futuro tem duas coisas. A primeira, investigação defensiva, que o livro do Gabriel Bulhões é um divisor de água, tem o Badaró. E o segundo é a apropriação de conceitos básicos de negociação. Você tem negociação de Harvard, tem negociação, várias escolas de negociação, e vocês precisam entender disso. Se não servir para nada, serve para cobrar melhor dos clientes. Teve os guris que se formaram comigo, que uma vez foram lá na vara criminal e falaram, doutor, eu venho aqui despachar uma soltura do nosso cliente, vocês já receberam os honorários? Não, vai pagar quando soltar. Não vai pagar. Não vai pagar, vou ensinar vocês a advogar. Então vai lá, cobra primeiro e volta aqui amanhã, que amanhã eu solto. Se eu soltar hoje, o cliente não paga. Aí eles foram lá, doutor, muito obrigado, você está ensinando a gente a advogar. Eu disse, porque a advocacia criminal é aquilo. A recompensa imediata é a soltura e não outra coisa. Por isso que, para entender isso, um pouco de experiência é importante e um pouco de teoria também. Fico muito contente, embora não esteja mais no crime, vocês podem contar comigo. Tem muita gente no Brasil hoje levando a sério o processo penal. Vai ser o livro novo do Auri, o Renato Brasileiro fez um livro muito legal também sobre a nova reforma do Código de Processo Penal. Esperemos nós que o Fux possa botar em pauta e, antes de sair o Celso de Mello e o Marco Aurélio, que nós tenhamos a criação, a implementação do artigo 3º do Código Penal e que salve o juiz das garantias, porque aí é uma revolução. Aí é uma revolução mesmo. Não tem mais autos. Não existe mais autos. E isso é a única possibilidade de um juiz imparcial. Fechado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, que a palavra é tua, né?